Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade da semana passada, ok? Então, olha só. Primeira questão, ela diz o seguinte: dê o valor de cada uma das expressões. Pessoal, aqui vocês perceberam que o índice da raiz e o expoente do radicando são iguais. Então, nós vamos aplicar nessa primeira questão a primeira propriedade de radicais, que ela diz o seguinte: se o índice do radical e o expoente do radicando forem iguais, o resultado é o próprio radicando, certo? Então, aqui, ó, nós temos índice 2, né? Então, índice 2, expoente 2, o resultado é 10. Letra B, índice 5, expoente 5, o resultado é 3. Índice 9, expoente 9, o resultado é 2. Índice 3, expoente 3, o resultado é 7. Índice 6, expoente 6, o resultado 2x. Índice 7, expoente 7, o resultado 2,5. Ou seja, nós aplicamos a propriedade direto sem precisar fazer o cálculo, ok? Na segunda questão, nós temos a segunda propriedade de radicais, que diz o seguinte: se a gente multiplicar ou dividir o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número, ou seja, tanto vale para dividir quanto para multiplicar, certo? Nós vamos obter um radical equivalente, ou seja, de mesmo valor. Então, vamos observar aqui, ó. Índice e expoente. 10 e 5, dá para dividir os dois por 5. Então, vamos fazer aqui a divisão. 10 dividido para 5, 2. Repete o radicando, 5 dividido para 5, 1. O resultado final aqui, pessoal, é raiz quadrada de 2, porque eu não vou colocar índice 2 nem expoente 1. 9 e 3 são múltiplos de 3, então vamos dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Resultado, raiz cúbica de 3. 16 e 4 são múltiplos de 4. Então, dá para dividir por 4. 16 dividido por 4 é 4. Repete o radicando. 4 dividido por 4 é 1. 15 e 5 são múltiplos de 5. 15 dividido por 5 é 3. Repete o radicando. 5 dividido por 5 é 1. 8 e 6 são múltiplos de 2. Então, aqui dá para dividir por 2. Os dois números por 2. 8 dividido por 2 é 4. 6 dividido por 2 é 3. Resultado final aqui, pessoal, vai ser o seguinte: raiz quarta de 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. Certo? Vamos agora para a terceira questão. A terceira questão se refere aí à terceira propriedade de radicais, certo? A raiz de uma raiz pode ser representada por meio de um único radical, como vocês aprenderam na aula passada, né? Aqui nós temos raiz de uma raiz, então nós temos dois radicais. Esse radical aqui é 2. Então, para obtermos um só radical, basta multiplicarmos os índices. 2 vezes 5, 10. E repete o radicando. Resultado, raiz décima de 2. Aqui nós temos índice 2. 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de 6. 4 vezes 5, 20. Raiz vigésima de 2. 2 vezes 5, 10. Raiz décima de 2. 8 vezes 2,
16. Raiz 16ª de 2. E 7 vezes 3, 21. Raiz 21ª de 3. A quarta questão, nós temos a quarta propriedade, né? Essa propriedade, ela diz o seguinte, que o produto dos radicais é igual ao radical do produto. Ou seja, simplesmente nós vamos escrever num único radical a multiplicação 3 vezes 5, certo? E 3 vezes 5 é 15. Então, nós temos raiz de 15. Letra B, mesmo jeito. Escrevendo as multiplicações dentro de um só radical, nós temos 2 vezes 5 vezes 7. Então, nós temos raiz de 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. Letra C. Raiz de 7 vezes 12 vezes 3. Resultado final, raiz de 7 vezes 12, 84. 84 vezes 3, 252. E letra D, nós temos aqui a raiz quinta de 10 vezes 2 vezes 9. O resultado final é raiz quinta de 10 vezes 2 é 20. 20 vezes 9, 180.